Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui de volta com a Sublime Psicoterapia de Jesus, que é uma proposta para que nós possamos refletir a vida, alcançar recursos para a gente lidar com as nossas questões pessoais através das lições do Evangelho. Como eu disse no começo dessa série, é uma proposta de terapia espiritual, é uma proposta de psicologia do ponto de vista espiritual. O Evangelho é o nosso recurso para que a gente encontre respostas, caminhos que nós possamos seguir para ter uma decisão, uma vida, uma escolha, na realidade, mais consciente dos nossos passos, dos nossos caminhos. Então hoje eu trouxe um tema aqui que muita gente se confunde, principalmente quando se tem conhecimento de alguma linha de segmento oriental, e isso acabou se tornando também popular, que é o tema que hoje eu trouxe, que é sobre o karma. E as pessoas falam sobre o karma de uma forma ininteligível, achando que o karma é uma coisa que pertence a alguém, está relacionado a alguém, está relacionado a alguma situação que eu tenho que passar. É como se eu tivesse nascido com um determinismo, como se eu tivesse que pagar alguma coisa à vida pelos meus atos, pelas minhas escolhas equivocadas. E para isso eu trouxe um trechinho do Evangelho, bem curtinho, em que Jesus diz o seguinte: e o que não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Esse trecho está no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 27. E o que não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ora, numa única frase, aqui tem um ensinamento muito profundo, porque quando Jesus fala de levar a cruz, ele está falando de levar a nossa responsabilidade. A nossa cruz é a nossa responsabilidade diante da vida, diante das nossas escolhas. E aquele que não segue, que não pode ser meu discípulo, é aquele que não age de acordo com a moralidade, de acordo com os ensinamentos do Mestre. Então, quando a gente sai dessa linha, a tendência a errarmos no caminho é muito grande. Quando eu digo do Mestre Jesus, nós tivemos outros mestres também, tá, gente? Nós tivemos Buda, nós tivemos Krishna, nós tivemos Lao Tse e outros tantos mestres, assim como filósofos notáveis. Mas se a gente for pesquisar em todas essas linhas, a congruência é uma só. Na realidade, eles usam termos diferentes em épocas diferentes para uma mesma coisa. O Evangelho, aqui no Ocidente, é o mais conhecido, então para nós fica mais fácil seguirmos as diretrizes do Cristo. O que ele está dizendo? Que no Evangelho estão a ética, toda a lei moral que ele explica. Toda vez que nós saímos desta lei, nós infringimos um dano à nossa consciência. Ah, mas a pessoa faz mal para o outro, então ela fica em dívida com o outro. Na realidade não é bem assim. A dívida está sempre ligada àquele que fez a dívida, e não aquele que foi lesado pela vítima, pela dívida. Na realidade, ele também será justiçado, claro, porque a justiça de Deus é perfeita. Ninguém passará impune.
Mas aqui é preciso entender o que é o karma. O karma, ele não é uma pessoa ou uma situação que eu tenho que passar. Ah, isso aqui é meu karma. Não. O karma é interno. É uma situação, é uma lição, é uma postura que eu ainda não aprendi. Então pode ver que tem coisas que acontecem no nosso caminho, geralmente coisas ruins, que se repetem e fica se repetindo na nossa vida. E por que isso acontece? Justamente porque nós não cumprimos o karma. O quê? O que é esse karma? É o aprendizado. Nós ainda não realizamos o aprendizado que deveríamos realizar. Então a situação, ela se repete até que a gente aprenda com isso. Agora, as pessoas costumam imputar o karma com outras pessoas. Ah, eu fui obrigado a nascer nessa família ou a conviver com determinadas pessoas. Não é bem assim. Existe uma coisa chamada planejamento reencarnatório. Todos nós, quando chegamos aqui à Terra, quando nós encarnamos e vamos formar uma nova personalidade, a gente não chega aqui do nada e simplesmente por um acaso. No universo inteiro não existe acasos. Existe uma inteligência que comanda tudo e comanda as inteligências que ele criou. E essas inteligências, em nível hierárquico, desempenham seus papéis. Então, nós, antes de encarnarmos aqui nesse planeta, nós tivemos um planejamento por espíritos que estão acima de nós, que nós chamamos de mentores, que são aqueles que são mais evoluídos e que, antes da gente ocupar um corpo de carne, a gente vai fazer um apanhado das últimas encarnações, do que é, onde foi que eu errei, onde que eu tenho que corrigir o erro, onde que eu tenho que acertar. E aí, nesse planejamento, nós encontramos diversos espíritos nossos conhecidos. Então, são pessoas que ou estão na nossa família ou vão passar pela nossa vida. Às vezes, até há um planejamento de a gente vir com determinada pessoa, determinado espírito, e a gente nascer aqui e ter combinado de se casar, por exemplo. Isso não significa que eu tenha que permanecer com esta pessoa, mesmo quando o relacionamento não está bom, só porque isso é meu karma. Não, o karma é a lição que eu preciso aprender. A outra pessoa, ela vai fazer o que ela quiser da vida. A decisão de ficar ou não será sempre nossa. Então veja, planejamento não é a viagem. Você faz um plano de viagem, mas quando você chega em determinado local, você pode mudar seus planos. Conosco acontece a mesma coisa. Nós temos um planejamento em linhas traçadas gerais, né, dessa nova encarnação. Todos os recursos necessários para o nosso progresso, eles serão oferecidos. Então, tudo que acontece para nós, tanto de bom quanto de ruim, são oportunidades. Mas, chegando aqui, não necessariamente porque eu combinei com essa pessoa que iria me casar, por exemplo, ou formar uma família, eu vou fazer isso. Aí é que entra o nosso livre-arbítrio, que é poder escolher. Então, é diferente, por exemplo, a gente ter que estar com alguém para cumprir uma lição ou não. Então, o fato de eu estar com uma pessoa e de repente esse relacionamento está se tornando tóxico para mim, eu não estou feliz. Então, isso significa que eu tenho que superar a minha dificuldade.
A dificuldade, gente, nunca é do outro, a dificuldade é sempre nossa. Todos os problemas que acontecem na nossa vida é para nós. É para nós nos responsabilizarmos e resolvermos. Então veja, se eu venho para cá, encontro com essa pessoa, esse relacionamento não tá bom, está inadequado para mim, eu preciso também aprender a colocar limites. E aí entra esse lado do livre-arbítrio. Colocar limites, falar não. São decisões nossas. Então esse negócio de dizer eu vou continuar com esta pessoa, ou vou continuar nesse emprego, ou vou continuar nessa situação porque eu estou pagando um karma, é um ledo engano. Você não está pagando nada, só está sendo infeliz. Só está sendo infeliz. Todos nós, cada um vai fazer a sua escolha do que é bom e o que não é bom para nós. As pessoas que passam pelo nosso caminho são lições para nós. Todas elas. Então, quando a gente está diante realmente de um karma, a gente está diante de um aprendizado frente a um problema ou a uma experiência difícil que eu preciso aprender. Quanto tempo vai se levar isso? Depende da decisão nossa. Aqui agora. Não é lá do futuro. E isso não veio pré-determinado antes de encarnar. Porque as pessoas têm uma ilusão muito grande com isso. Ah, porque já no meu planejamento, porque eu vou vir com fulano, porque eu vou ficar casada, porque esse daqui já estava prometido, porque não sei o que. Você pode até ter havido uma combinação. Mas chegando aqui na matéria, as pessoas vão exercitar o seu livre-arbítrio e às vezes a forma como o outro está agindo não condiz com aquilo que eu almejo para mim. Então nós não podemos confundir karma com planejamento reencarnatório. Senão nós vamos entrar num terreno muito pedregoso para nós. Por quê? Porque todas as lições que nós deveríamos estar aprendendo, desenvolvendo, ultrapassando as nossas dificuldades, nós estamos adiando. O problema não é o outro que é difícil. A outra pessoa pode ser difícil, mas isso aí não é problema nosso, é dela. As pessoas, de um modo geral, na convivência diária, são difíceis. Todo mundo é. A questão é, diante da minha escolha, até onde que está o meu limite? E achar que vai fazer sacrifício para poder ganhar um lugarzinho lá no céu, esquece. Muito pelo contrário. Vai voltar e vai fazer a mesma lição, até aprender. E aí quando Jesus fala sobre quem não pega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo, é isso que ele está querendo dizer. Se a gente não aplicar as premissas, as diretrizes do evangelho na nossa vida, nós vamos ficar errando. Às vezes a gente, por exemplo, pode errar durante várias encarnações por causa do orgulho, por causa da vaidade. Aí depois de tantos erros é concedido uma oportunidade de renascer num corpo físico de uma forma mais humilde, né? Numa condição onde ela vai ser mais mãe, não vai ter muita condição de ter muito estudo, às vezes até com problemas de saúde por causa da vaidade. E o cuidado que ela vai ter com a casa, com os filhos, com a saúde, vai impedir que ela reincida no mesmo erro.
Então a vida, ela traz recursos para que a gente não erre. Então cada um está plantado hoje num lugar que lhe é devido, que ajuda no seu progresso. Então limitações que nós temos na vida, elas também servem para ajudar no nosso aprendizado. Porque imagina, uma pessoa que já tem uma tendência à vaidade, ao orgulho, à arrogância, ter condições de ter muitas posses para exercitar isso. Então, quando a pessoa passa por esses momentos mais difíceis, ela tem que pensar o seguinte: o que é que eu tenho que aprender aqui? O karma da solidão, por exemplo. Por que é que às vezes a pessoa tenta relacionamentos, não sei, e daqui, dali, e as coisas não dão certo? Talvez o aprendizado seja que ela tenha que aprender a viver sozinha. Talvez o aprendizado seja que ela tem que sair da dependência emocional. Então, tudo isso é que nós temos que pensar antes de colocar a culpa em alguém ou numa situação e dizer que aquilo é o nosso karma. Porque, inclusive, os nossos filhos também são planejamento reencarnatório. Então, na realidade, resumindo, ninguém tem o karma com ninguém. Ninguém tem karma com o outro. Karma é uma demanda pessoal, é minha, não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. E que isso fique bem claro. Com os outros nós temos planejamentos. E aí é do livre-arbítrio de cada um, porque essas pessoas também têm o seu karma pessoal. E de repente ela pode ter planejado uma coisa com a gente e chegar aqui e mudar de ideia. Na realidade, com os outros, o que nós temos, com as pessoas que nos circundam, principalmente aquelas que são significativas na nossa vida, nós temos sim compromissos de amor. Aí sim, a gente vem exercitar muitas vezes a nossa compreensão, a nossa paciência em relação, o nosso perdão em relação ao outro. Na realidade, o outro na nossa vida não é um problema. O problema é o patrimônio que nós carregamos dentro de nós, são as nossas fraturas emocionais que nos impedem de lidar com aquela pessoa que a gente acha que é difícil. Então aqui é uma coisa para a gente pensar e repensar bastante a respeito do karma. Tudo muda quando a gente tem um entendimento. Tudo muda quando a gente tem conhecimento. Por isso o karma ele só pode ser cumprido quando a gente se acolhe com amor. Em qualquer situação, em qualquer lição que a vida está tentando nos ensinar, que nós nos acolhamos, que a gente perceba pelas leis divinas o que é que a vida está pedindo de mim. Porque no fundo ninguém cura ninguém. Nós temos o direito e o dever de curar a nós mesmos. Nós podemos pedir ajuda? Claro. É ajuda espiritual, é ajuda terapêutica, que aliás a ajuda terapêutica é a que vai muitas vezes fazer com que você vire a chave de um sofrimento que você estava carregando há muito tempo. A ajuda terapêutica, ela vai também fornecer oportunidades e ferramentas para que a gente se livre de traumas que a gente traz, que estão até no nosso inconsciente. Então, minha gente, autoconhecimento é tudo.
Porque a partir do momento que eu tenho autoconhecimento e eu passo a exercer o poder sobre mim mesma, eu passo a ter o autocontrole. Então, o que os outros fizerem são escolhas. O que eu faço com o que fazem é minha escolha. E isso é muito importante. Isso se chama autonomia. E se nós queremos evoluir espiritualmente, nós precisamos de autonomia psicológica, autonomia espiritual. Essa é a maturidade. Por isso que eu sempre convido a pessoa, faça terapia, entenda também um pouco de espiritualidade. Mês que vem estamos aí abrindo o curso Viver Consciente e Apometria. É um curso sobre espiritualidade. São 4 meses de curso onde você vai aprender como é que as coisas realmente funcionam. E eu tenho certeza, até em função de muitos ex-alunos, muitos depoimentos que eu já recebi, então até todos, alguns, né, estão lá no meu site, outros eu não publiquei mais. Eu sei que isso muda, é uma chave que muda a tua visão de mundo. E mudando a nossa visão de mundo, a gente muda também o nosso comportamento. E aliado com isso, claro, o tratamento terapêutico. Isso não tem para ninguém, eu digo isso por própria experiência. Você é uma pessoa, até que você tenha esse autoconhecimento, você se torna outra. É como se você tivesse uma outra encarnação em cima dessa. Você forma uma outra personalidade em cima dessa que você já formou. Então, é um convite. E a Sublime Psicoterapia de Jesus é um convite a isso. Então, minha gente, agora é colocar mãos à obra. E lembrar que o karma são desafios nossos e não é o nosso problema com os outros. Isso é muito importante. E eu espero que a reflexão dessa noite aí tenha mexido aí com você. Pensa um pouquinho sobre isso. Nas dificuldades que você tem passado ou que já passou, olha para o passado. Sempre a única pessoa com quem a gente vai poder responsabilizar sobre a nossa vida somos nós mesmos. Então, vamos pensar um pouquinho nisso. Mesmo que lá atrás a gente não tenha tomado boas decisões, porque a gente não conhecia, tinha ignorância, mas a partir de agora, desse momento, a partir do momento que a gente tem o conhecimento, aí nós passamos a agir de forma diferente. E é o que eu espero mesmo. A todos vocês de coração, porque todo esse conhecimento espiritual, o autoconhecimento através das terapias, foi o que me fez acordar para esta encarnação e procurar resolver as minhas questões de uma forma totalmente satisfatória. E hoje a gente tem muita facilidade para fazer isso. Então, vamos aproveitar a nossa encarnação, porque ela é um presente dado pelo nosso Criador a nós, uma oportunidade de aprendizado única. Aqui nós temos à disposição a internet, temos aqui o Google Meet para fazer terapia, para fazer aula, temos trabalhos espirituais, temos livros, temos tudo ao nosso dispor. Vamos aproveitar essas ferramentas. Porque amanhã a gente vai estar retornando para a pátria espiritual e nem sempre nós teremos tudo isso à nossa disposição. Então, vamos aproveitar a nossa oportunidade. Tá bom? Que vocês tenham aí uma excelente semana e nos vemos com a Sublime Psicoterapia de Jesus na próxima segunda-feira, às 21 horas. Um grande abraço, uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus.